Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula bem simples e uma aula que é o comecinho da química de alguns conceitos importantes que vocês têm que saber, que a gente vai acabar abordando ao longo de várias aulas aí no ensino médio ou quando vocês forem estudar química, tá bom? São coisas do dia a dia que a gente já ouve falar e agora nós vamos entender realmente o que são. E para isso, nós vamos começar com os nossos primeiros conceitos. E a primeira palavra que a gente vai estudar é o átomo. Vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre o átomo, e agora a gente vai ver o que é. O átomo é a menor partícula que compõe a matéria. Eu costumo dizer que ele é a unidade básica, formadora de todas as substâncias. Então ele faz parte da composição de todas as substâncias químicas que a gente encontra por aí. Não podemos confundir átomo com elemento químico. Então vamos entender o que é elemento químico. O elemento químico é um conjunto de átomos que tem comportamento químico semelhante, ou seja, são átomos bem parecidos, que vão ter o mesmo formato, que vão ter o mesmo tamanho, que vão reagir da mesma forma e vão interagir da mesma forma. O elemento químico é representado por simbologia. Então, nós costumamos dizer que o elemento químico é aquilo que está expresso na classificação periódica, a nossa antiga tabela periódica. Aqui nós temos alguns exemplos. Hidrogênio, que o símbolo é H. Oxigênio, que o símbolo é O. Nitrogênio, o símbolo é N. Sódio, que o símbolo é Na. Não podemos esquecer que alguns elementos da tabela periódica têm os seus nomes derivados do latim. Por isso que o nome deles não corresponde ao símbolo na língua portuguesa, como é o caso do sódio, que vem do latim, que é nátrium. Por isso que o símbolo dele é Na. Tudo bem? Molécula. A molécula nada mais é do que uma união de dois ou mais átomos. E esses átomos podem ser iguais ou diferentes. Então, a partir do momento que eu tenho dois átomos unidos, aquilo já constitui uma molécula. As substâncias são compostas por moléculas. Então, a união de moléculas forma o que nós chamamos de substância. Então, eu vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, CO2. Aqui nós vamos falar de um grosso modo, tá? Na verdade, a gente teria que falar que é 1 mol de átomo de cada elemento. Mas nós vamos falar só para vocês terem uma noção. Então, a molécula CO2 tem 1 mol de átomo de carbono, que é o elemento C, e 2 mols de átomos de oxigênio, que é o elemento O. NaCl, que é o cloreto de sódio, famoso sal de cozinha. Nós temos 1 mol de átomos de sódio, que é o símbolo Na, e 1 mol de átomos de cloro, cujo símbolo é Cl. Observem que elementos que têm duas letras no símbolo, a primeira é sempre maiúscula e a segunda é minúscula. Isso é uma regra, tá bom? Então, eu consigo diferenciar um elemento do outro pela letra maiúscula. H2SO4, que é o famoso ácido sulfúrico. Nós temos 2 mols de átomos de hidrogênio, que é o H, 1 mol de átomo de enxofre, que é o S, e 4 mols de átomo de oxigênio, que é o O. Essas são alguns exemplos de moléculas. Agora vamos falar sobre substância pura. Então, quando a gente começa a falar sobre as moléculas, nós temos formação de substâncias puras ou misturas. Nós vamos começar pelas substâncias puras. O que é uma substância pura? É a união de moléculas iguais num mesmo recipiente. Por exemplo, copo com água. Então, eu tenho dentro de um copo com água várias moléculas de água. Somente moléculas de água, são todas moléculas iguais. Se eu tiver um pote com sal, eu vou ter várias moléculas de sal dentro desse pote. Também são moléculas iguais. Por isso que nós chamamos de substância pura. Como é que nós classificamos as substâncias puras? Então, a classificação delas, elas se dividem em 2 grupos. As substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. Substância pura simples são aquelas formadas por apenas um elemento químico na sua estrutura. Aqui nós temos alguns exemplos. O2,
que é o gás oxigênio, O3, que é o gás ozônio, N2, gás nitrogênio, e o ferro metálico. Então, nós temos aqui moléculas que são formadas por um único elemento. Tem mais de um átomo, mas é o mesmo elemento químico. Já a substância pura composta vão ser aquelas formadas por 2 ou mais elementos químicos na mesma molécula. Então, por exemplo, H2O, que é a molécula de água. Eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. NaCl, cloreto de sódio. Eu tenho o Na, que é o sódio, mais o Cl, que é o cloro. H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Nós temos 3 elementos diferentes compondo essa molécula. O H, o S, que é o enxofre, e o O, que é o oxigênio. E mais um exemplo, que é o CaCO3, carbonato de cálcio. Nós temos 3 elementos também, o Ca, o C e o O. Lembrando que aqui nós estamos pensando nessas substâncias em recipientes separados. Então, um potinho cheio de água, um outro potinho cheio de cloreto de sódio, um outro pote cheio de ácido sulfúrico e um outro cheio de carbonato de cálcio. Ok? Então, essas substâncias sozinhas são chamadas de substâncias puras. Agora, o que será que é uma mistura, quimicamente falando? As misturas são a união de moléculas diferentes num mesmo recipiente. Então, a partir do momento que eu tenho pelo menos 2 substâncias diferentes num mesmo lugar, eu vou chamar de mistura. Exemplo, água e óleo. Eu tenho 2 substâncias, a água e o óleo. Se elas estiverem juntas no mesmo recipiente, eu chamo isso de mistura. Água e sal. Eu tenho 2 substâncias diferentes, a água e o sal. Se elas estiverem no mesmo recipiente, também são chamadas de mistura. Assim como as substâncias puras, as misturas também são classificadas. Elas também se classificam em 2 grupos, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Qual a diferença? Mistura homogênea são aquelas que apresentam apenas um único aspecto a olho nu. Então, o que eu posso ver, e eu só vejo um único aspecto, não consigo diferenciar. Por exemplo, água e álcool, se eu misturar os dois, são 2 líquidos incolores. Eu não consigo saber quais substâncias ali dentro eu tenho realmente ali dentro. E o soro fisiológico, que é uma mistura de água e sal, que só vai ter um único aspecto. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam 2 ou mais aspectos diferentes a olho nu. Então, eu consigo identificar dentro da mistura as substâncias diferentes. Por exemplo, água e óleo, que eu vejo 2 aspectos, 2 fases, e água e areia. Eu consigo diferenciar a fase líquida da água da fase sólida da areia. Vamos, então, para finalizar, falar sobre as fases e os componentes. Na mistura, fase é cada aspecto diferente perceptível a olho nu. Ou seja, é tudo que eu vejo, é tudo que meu olho consegue perceber. Cada aspecto diferente corresponde a uma fase dentro da mistura. Componente é cada substância diferente dentro da mistura. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, nós vamos colocar dentro de um mesmo recipiente água, areia, álcool e óleo. De acordo com a solubilidade e com a densidade, essas substâncias vão ficar divididas. Então, nós teremos a seguinte composição. A areia fica embaixo por ser mais densa. A água e o álcool se misturam e formam uma única fase incolor e ficam no meio por ser uma densidade intermediária. E o óleo fica na parte superior porque é menos denso. Sendo assim, nós temos 4 componentes. Quem são eles? Água, areia, álcool e óleo. Só que o nosso olho só observa 3 fases, porque nós temos a areia embaixo, a água e o álcool no meio e o óleo que é amarelo em cima. Então, esse sistema tem 3 fases e podemos dizer que ele é trifásico. Vamos fazer um outro exemplo. Água, pedra e gelo. Aqui, nós temos a seguinte situação. A pedra
vai ficar na parte de baixo, por ser mais densa. A água vai ficar no meio, porque tem uma densidade intermediária. E o gelo, por ser menos denso, vai flutuar. Em quantidade de fases, nós temos 3 fases também. Eu consigo visualizar a pedra, a água, que é a fase líquida incolor, e o gelo que está em cima, as pedrinhas. Agora, se eu for pensar na quantidade de componentes, nós temos a pedra, que é um componente, e nós temos água e gelo. O que acontece aqui? O gelo é água, só que no estado físico sólido. Mas ele não deixa de ser água. Então, eu não conto ele 2 vezes. Eu vou contar uma única substância, que é a água, independente do estado físico. Então, nós teremos apenas 2 componentes. Então, água e gelo fazem parte da mesma substância e pedra seria outra substância. Por isso, são 2. Um outro lembrete. Nós podemos classificar o nosso sistema quanto às fases ou nomeá-los também. Então, todo sistema que tem uma única fase é chamado de monofásico. O sistema que tem 2 fases é chamado de bifásico. O sistema que possui 3 fases pode ser chamado de trifásico. E aqueles que possuam 4 fases ou mais é chamado de polifásico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigada!